Olá, Cássio Portugal aqui. A gente está iniciando uma série de vídeos com 4 vídeos falando sobre os 4 pilares da transformação pessoal. São os 4 pilares que eu identifiquei na minha experiência de vida sobre alta performance, desenvolvimento pessoal e que eu vou estar compartilhando com vocês e que a gente tem aplicado em vários treinamentos que a gente tem feito com algumas pessoas, até mesmo em empresas, e a gente já tem visto o resultado. Muito bem, meu nome é Cássio Portugal e esse é um novo canal que a gente fez para estar compartilhando aqui com vocês essas ideias, esses insights e essas experiências. Hoje a gente vai começar falando sobre crenças. O que são crenças? Crenças é uma programação mental que todos nós temos dentro de nós e que dirige as nossas vidas e que governa as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e, consequentemente, influenciam diretamente nos nossos resultados. Muito bem, para lembrar das crenças, a gente pega um exemplo, a figura do elefante. Alguns mais novos não sabem que os elefantes, antigamente, eles faziam apresentações nos circos. E um elefante, com toda aquela força, ele ficava amarrado a uma pequena corda, numa estaca dentro do circo. E mesmo tendo uma força gigante de poder arrastar não só a estaca, como todo o circo, esse elefante ficava simplesmente ali parado, esperando para fazer seu show e vivia ali sempre punido, condenado a ficar daquela maneira mansa de ser, aceitando toda aquela situação, mesmo tendo uma força enorme, como já falamos. E o que acontece com essa atitude do elefante? É que quando ele é pequeno, ele é amarrado numa árvore, lá onde ele foi retirado, sendo um animal selvagem, e então ele começa a se debater para querer fugir daquela corda, daquela corrente que eles colocam, até o momento em que ele percebe que ele não tem mais como lutar contra aquela situação. Ele se entrega e ele resolve aceitar aquela condição. E mesmo crescendo, mesmo ganhando mais corpo e mais força, ele passa a desconhecer e se desconectar com todo esse potencial que ele tem. E passa a ficar preso não somente às correntes, mas sim às amarras de crenças que ele desenvolveu de que ele não poderia fazer mais nada para sair daquela situação. Com a gente acontece a mesma coisa. Desde pequeno, nas nossas vidas, são instaladas crenças limitantes, crenças que nos bloqueiam e que impedem a nossa imaginação de poder vislumbrar novas situações, novas possibilidades. E a gente passa a ficar condicionado às circunstâncias da vida que nos envolvem. Ou seja, nós passamos a acreditar e a agir segundo aquilo que está próximo, aquilo que nós vemos, aquilo que está mais tranquilo, porque o cérebro ele é programado para nos proteger, para nos poupar de gastar energia. E isso faz com que essas crenças sejam desenvolvidas nas nossas vidas. Muito bem, falamos dessas crenças limitantes, mas nós temos também crenças que são positivas, ou chamadas crenças fortalecedoras. E para que a gente possa eliminar as crenças limitantes, nós não podemos apertar simplesmente uma tecla como a gente faz no computador e eliminar. Nós precisamos substituir as crenças limitantes por crenças que são fortalecedoras, para que a gente possa mudar os nossos resultados. Porque se a gente continuar fazendo tudo sempre da mesma maneira, nós não vamos mudar os nossos resultados, como Einstein fala. Então, o que é preciso? Nós precisamos mudar as nossas crenças. Esse é o primeiro pilar. Porque se a gente mudar tudo à nossa volta e não mudar a nossa mentalidade, a gente vai continuar tendo sempre os mesmos resultados e as mesmas experiências. E como é que são essas crenças? Essas crenças, elas são aqueles pensamentos, aquelas frases que nós ouvimos do nosso meio, que nós ouvimos na nossa criação, que nós não podemos, isso não é pra gente. Essas crenças são aqueles pensamentos, aquele eu inferior, aquele eu negativo que tem dentro de nós e que quando a gente sonha, ele vem, aquela voz e fala, você não pode, isso não é pra você, tem que ter muito dinheiro para fazer isso, tem que estudar muito para fazer isso. E assim a nossa vida acaba sendo procrastinada, adiada e o nosso sonho acaba ficando adormecido dentro de nós. Isso aconteceu comigo. Então eu também tinha muitas crenças, sempre tive vontade de ser palestrante, sempre tive vontade de ajudar outras pessoas com conhecimento. E acontece que as crenças me impediram. E eu fui guiado por muito tempo pelas crenças da estabilidade, da segurança. Para constituir uma família era preciso ter uma casa própria e isso era o que importava.
E para conseguir isso era preciso ter um trabalho fixo, com carteira assinada e todas aquelas garantias que a gente sabe que o trabalho com carteira assinada oferece. E então eu decidi buscar um trabalho assim, mas mesmo depois de estando lá, num trabalho até aparentemente bom, com um bom salário, atrativo, lá dentro eu não consegui ter paz, porque dentro de mim queimava aquele sonho que eu tinha, e eu sabia que eu poderia chegar, né, mais longe pelo menos, eu poderia tentar. E aí eu mudei de país, onde eu fui tentar conquistar, né, novas possibilidades, fui tentar buscar novos recursos, mas acontece que as crenças também foram comigo. E mesmo mudando de lugar, eu mudei de lugar e mudei de desculpas, mudei de crenças, adquiri novas crenças, achando que ali naquele país eu não seria valorizado, ali naquele país eu não teria as mesmas oportunidades que as pessoas que moravam ali. E assim eu comecei a entender. E voltando para o Brasil, vim com uma ideia de empreender, né? Comprei uma máquina de fazer adesivo, que já foi o que eu cheguei mais próximo da área de comunicação, que sempre foi a minha vocação, eu sempre quis trabalhar com comunicação, porque eu achava que eu tinha condições. Embora aquelas crenças continuavam na minha cabeça, dizendo que eu não era bonito o suficiente, que eu não era inteligente o suficiente e outras coisas mais. Essas são as crenças limitantes. Mas que um dia, mesmo tentando empreender, fracassando, eu tive um encontro com uma frase que mudou a minha vida. E foi essa frase de Einstein, que eu encontrei em um livro do Arthur Bender chamado Personal Brand, que trouxe várias provocações. E uma dessas provocações foi o poder do saber, quando você passa a abrir mão de algumas distrações para poder encontrar conhecimento em uma leitura de 20 minutos diária. Aquilo mudou a minha vida, bem como a frase do Einstein, de você tentar querer os mesmos resultados, querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. E eu comecei a dar crédito para tudo que aquele livro falava e comecei a entender que ali eu poderia mudar a minha vida. E só o fato de ler aquele livro, é interessante que eu comecei ali a construir crenças positivas. E é justamente isso que eu acho mais interessante, que a maneira mais fácil de você começar a desenvolver essas crenças positivas é você sair da sua condição e já realizar algo pequeno que vai de encontro a essa crença que você tem. Ou seja, se você acha que você não pode fazer determinada atividade, você já vai provar o contrário. Você vai ser um advogado, né, dessa crença positiva que você precisa desenvolver. Então, como você prova que você pode? Fazendo algo pequeno. Porque se você tentar fazer algo grande, talvez você não tenha tanta força ainda para poder desenvolver aquilo. E as crenças, elas são formadas justamente pelos conhecimentos que a gente tem, pelas referências, pelos ambientes que a gente vive, as pessoas com quem a gente convive, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. E também esse repertório de experiências que a gente tem do passado. Então, todos esses fatores, eles determinam quem nós somos, quem nós seremos. E as nossas atitudes são dirigidas por esse repertório, por esse conjunto. Então, se a gente quer substituir essas crenças negativas que nos bloqueiam, que nos travam, por crenças positivas, nós precisamos justamente fazer o contrário. Então, se o ambiente é responsável pela formação de crenças negativas na nossa vida, nós precisamos mudar o nosso ambiente. E na prática, o que seria isso? Se afastar de pessoas negativas, se afastar de notícias negativas, de programas negativos. Então, tirar da sua vida tudo que é negativo e que está fora. Se você está junto de amigos, por exemplo, que também pensam em estabilidade e você quer empreender, dificilmente você vai conseguir. Você vai ter uma certa dificuldade, porque a tendência é que você seja influenciado e possa ser gerado também essas crenças na sua vida. Então, esse é um dos aspectos. Outro aspecto também muito interessante, uma estratégia, é você elevar os seus padrões. Ou seja, você está rodeado de pessoas que estão na mesma vibe que você, que estão com o mesmo objetivo, que pelo menos entendem que precisam também ser melhores, estão constantemente buscando novos conhecimentos. Isso já é um bom começo. E uma maneira prática, uma estratégia bem rápida de você poder já conseguir vencer essas crenças limitantes, começar a substituir e começar a instalar essas novas crenças que vão te levar até onde você quer ir, até onde você deseja. Outra dica também, outra estratégia que pode ser muito usada é a criação de pequenos hábitos. Muitas vezes eu achava que eu não conseguiria implementar hábitos saudáveis, fazer exercícios físicos, porque sempre você imagina
aquele todo, o completo, né? O 8 ou 80. Então você imagina fazer 1 hora de exercício na academia, pedalar, correr. E sempre que você visualizar o todo, você vai sempre encontrar dificuldade de poder colocar aquilo em prática. E você se frustra e você não faz nem tudo que tinha que fazer e nem um pouquinho. Uma boa estratégia é você implementar um mini hábito que possa ir de encontro a essa crença negativa, que possa confrontar essa crença negativa. Então, se você tem uma certa dificuldade de fazer os exercícios, 1 hora de exercício, então implementa fazer 10 minutos. Se você conseguir fazer 10 minutos, você está provando que você não é fraco. Você vai estar confrontando aquela crença de que você não conseguia. Então, nós temos crenças em todas as áreas da vida. Nós temos crenças sobre dinheiro, nós temos crenças sobre família, sobre educação, sobre fé, sobre política. E é um longo processo você eliminar ou substituir todas essas crenças. Então tem que ser devagar, tem que ser área por área. Por exemplo, uma crença de dinheiro que eu tinha. Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. É uma crença. E essas crenças elas estão escondidas muitas vezes em ditados populares, em frases, em convicções, frases que foram formadas desde a nossa infância, quando os nossos pais, tentando, entre aspas, nos proteger, nos falavam e formaram esse tipo de convicção que viera a moldar a nossa vida depois. Então, como você faz para substituir? Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. O primeiro passo é você identificar essas crenças, colocar mesmo no papel, para você poder visualizar quem é você, o que você acredita acerca daquela área. Claro, tem que ser área por área. Então, suas crenças sobre dinheiro. Então, essa foi a primeira crença que eu precisei eliminar da minha vida, que só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Então, você substitui assim, depois de escrever, você vai lá, só ganha dinheiro quem tem atitude. E aí você precisa estar declarando essa crença, precisa estar internalizando, jogando para fora e automaticamente para o seu inconsciente também, para trabalhar isso na sua vida e começar a provar para você aquilo que você está dizendo. Como você prova que só ganha dinheiro quem tem atitude? Tomando alguma decisão dentro da sua área, dentro do seu ramo, arriscando, né, novas ações, novas oportunidades, tentando. Você só consegue se você agir, se você fizer isso. Então, as crenças elas têm um impacto muito grande e é o primeiro pilar que a gente entendeu que a gente deveria falar porque tem uma importância gigantesca. Não adianta nós tentarmos qualquer outro tipo de mudança se na nossa mente continuar essas crenças limitantes. Então é muito importante a gente entender essas estratégias, a gente entender essa fonte de onde vem, né, essas crenças da criação, das experiências vividas, referências, conhecimentos, e você também passar a fazer o contrário, começar a inverter. Se você já sabe que o meio que você está, ele pode gerar crenças negativas, então você muda o meio, como nós já falamos. Por exemplo, o conhecimento também gera novas crenças. Se você, por exemplo, assistir o jornal e só ver notícias negativas, você vai gerar crenças de que o mundo está um caos, de que o mundo não tem jeito. Mas se ao invés de colocar para dentro de você coisas negativas, você passar a ler livros dentro da sua área, você passar a adquirir conhecimentos que vão de encontro às suas crenças negativas e vão implementar essas crenças fortalecedoras, você vai ver já os primeiros resultados. Outra coisa é, além de cercar de pessoas que estão na mesma vibe, você tem um mentor. Você vê qual é a sua área que você acha que você está desenvolvendo, que é o seu propósito, e eleger mentores para que você possa estar absorvendo conteúdos de pessoas que passaram por aquilo que você está passando. Então, muitas pessoas já venceram os obstáculos que você está tendo agora. Então, essas foram uma das estratégias que eu utilizei e que começaram a clarear e começaram a me mostrar o caminho. Foi vencer essas crenças, implementar essas estratégias, entender de onde elas vinham e como eu poderia fazer justamente o contrário. É simples assim. É um trabalho que demanda tempo, mas que se você fizer com intensidade, com impacto emocional, você vai começar a ver os resultados já na sua vida. Ok? Então esse é o primeiro vídeo do primeiro pilar que a gente preparou, só pincelando sobre crenças, onde a gente vai estar falando também sobre outros pilares e a gente vai continuar à disposição para conversar mais sobre o assunto e contar para vocês melhores essas experiências que a gente teve. A partir daquele livro, a partir daquele impacto, daquelas frases, nós começamos a implementar pequenos hábitos e a gente começou a ver os resultados
na nossa vida. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre outro assunto interessante, mais um pilar da transformação pessoal prática para agora, sem muita técnica, sem muita complicação. Mas eu queria que você assinasse o canal, compartilhasse, desse um like e indicasse para uma pessoa que também não consegue se desenvolver, tem bloqueios, não consegue acreditar que ela pode ser melhor. Se você lembrar de alguém, compartilhe esse vídeo e vamos fazer com que essa informação chegue para quem precise e a gente possa também ajudar a influenciar outras pessoas a se desbloquearem e já poder vencer através dessas dicas que a gente está dando aqui. Um grande abraço, fica com a gente, continue seguindo essa série de vídeos que vai ser muito legal. Depois a gente vai ter muita coisa boa para a gente compartilhar. Um grande abraço!